temos um texto. Eu vou ler 3 textos hoje e eu quero falar sobre eles, porque são palavras que falaram muito ao meu coração hoje durante o dia, enquanto eu estava meditando, pensando na palavra, e quero dividir com vocês. Quem crê que Deus vai falar nesse lugar? Quem pode gerar a palavra aqui? Vou dizer como é que você pode gerar a palavra: com fome de Deus. Você pode gerar a palavra dando um glória. Quem consegue falar glória a Deus? Glória a Deus. Não é proibido dar glória a Deus aqui na igreja, amém, amados? Pode dar glória a Deus à vontade, pode aplaudir, pode dizer amém, pode dizer eu concordo, só não pode xingar o pastor, amém, se a palavra cortar no teu coração, tá? Porque se a palavra cortar no teu coração é porque Deus está falando com você, amém? Então vamos lá. Primeiro texto é Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 até o 34. Falei 3 textos, na realidade são 4 textos. 3 textos. Esse é o primeiro. Vamos lá. 31 a 34. Manda lá, Charles. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Espera um pouquinho. Só quero ouvir criança murmurando. Vamos lá, de novo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Estenda as mãos na minha direção. Você só vai orar para mim nesse primeiro texto. Fala: Senhor, usa o João, me usa também, que a tua palavra seja poderosa nesse lugar, que o Senhor esteja nos transformando, nos dando um novo entendimento sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Essa noite é tua, Senhor. Então, entre nós dois vai rolar o melhor. Te peço, papai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma situação aqui em que Jesus vira para Pedro, diz assim: Pedro, ou no caso, chamou ele pelo nome dele, Simão. Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. A resposta de Pedro fala exatamente o que estava no coração dele. Ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E a gente vê aqui, por parte de Pedro, uma característica que é de Pedro em vários outros textos da Bíblia: a presunção da sua força moral. Quem está me escutando? A presunção da sua força moral, a presunção da sua força de caráter. Pedro era um homem de caráter. Pedro era um cara correto. Pedro era um cara que se considerava forte, direito, na presença de Deus. E era realmente. Era uma pessoa íntegra. Inclusive, a força da liderança dele era sobre os outros. Ele era o cara que todo mundo olhava e dizia: esse aí é sério mesmo, esse cara aí pega para valer. Na hora que Jesus, teve um momento que Jesus, ele virou e falou: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, e padeça sofrimento e prisão, seja levado até a morte. Pedro vira para ele e diz, fala como se eu estivesse falando aqui de: ô rapaz, que é isso? Tá maluco, cara? Sou Pedro, ninguém bota a mão em você não. Quem está me entendendo? É aquele cara que diz: não, eu segura essa onda aí, não vai acontecer nada com você não, cara, estou aí. A gente
Entendeu? Estou eu, tem eles aí. A presunção, fala comigo, presunção da força moral. E eu queria, durante o texto hoje, em alguns momentos, refletir sobre essa presunção da força moral. E que Jesus vira para ele e diz assim: digo de Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. No Evangelho de Marcos fala 2 vezes o galo e 3 vezes a negação. Aqui só fala cantar o galo e a negação. Tá? E ele diz assim, olha, em outras palavras, diz assim, cara, tua força moral não serve para nada. Ele diz, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para ir à morte com você. Eu vou até o fim. Eu estou pronto para ir para a prisão por tua causa. Jesus disse, você, no Evangelho de João, Jesus é mais cruel ainda, diz assim, Pedro, é como se ele falasse, Pedro, hoje ainda você vai me trair. Daqui a pouquinho você vai me trair. Você está falando isso? E esses dias eu estava por 2 situações, 3 situações de gabinete, eu deparei com pessoas de muita força moral, de muita estrutura moral. Pessoas que eu olho para elas e vejo uma força de caráter, uma força moral, e eu confessei isso. Eu digo que eu não tenho. Eu não consigo ter essa força moral. Eu não sou isso tudo. Pessoas que têm conseguido, pelo ensinamento que receberam dos pais, pelo ensinamento que receberam do pai, da mãe e da própria igreja, se estruturaram na sua força e têm conseguido evitar muitos pecados. E têm conseguido vencer muitas vezes. Mas eu também tenho descoberto, pela minha experiência pastoral, que a força moral não segura a onda para sempre. Não tem ninguém que consiga viver uma vida de santidade baseado na sua própria força moral. Quem está me escutando? A nossa força moral, ela dura até o momento que a nossa razão nos justifica. Num determinado momento a razão diz assim, peraí, agora pode. Eu conversei com uma pessoa, por exemplo, que ela traiu o marido. Uma mulher que traiu o marido. E ela disse assim, não, eu, graças a Deus, conversando sobre esse assunto, ela disse, graças a Deus, a minha moral sempre me ajudou, sempre me manteve. Eu disse assim, mas você traiu teu marido. Eu disse, mas eu traí depois de 5 anos. Eu digo, uau, durou, hein? Depois de 5 anos eu traí. 5 anos com ele fazendo isso comigo, com ele me maltratando, com ele não sei o quê. E aí ele mereceu. Ele mereceu? E Jesus mereceu? Jesus mereceu? A questão é que Jesus vira para ele e fala uma coisa que muitas vezes eu falo e as pessoas não compreendem. Mas hoje eu vou usar as palavras de Jesus na ação do Espírito Santo e creio que a flecha do amor de Deus vai cruzar o teu coração. E vai matar você. Porque eu tenho descoberto. Jesus diz para Pedro, Pedro, você não se converteu, cara. Você está andando comigo. Pedro viu ele andar sobre as águas, fazer milagre, ressuscitar morto, curar leproso, curar cego. Pedro viu tudo. Pedro viu a proposta de Jesus, entendeu intelectualmente a proposta de Jesus. Pedro estava tudo certo, o problema é que ele não se converteu. O coração dele permanecia governado pela futilidade. Que futilidade, pastor? Pelas coisas desse tempo, pelas coisas desse mundo.
Pedro continuava acreditando que ele iria ocupar um cargo, talvez de chefe da guarda, ou do Ministério da Pesca. Amém? Sei lá, ele assumiu um cargo, ele é pescador e assumiu o Ministério da Pesca, ou era comandante da Marinha. Não sei, ele acreditava que ele ia ocupar um cargo no governo secular de Jesus, naquilo que Jesus estava para realizar. Ele olhava para ele mesmo e disse assim: eu sou um cara que segura essa onda aqui, eu vou pegar do lado dele, e sou fiel a esse cara, e sou fiel mesmo, eu sou leal, eu pego para valer, e sou duro na queda, e vou com ele. Pedro acreditava nisso, ele não estava mentindo. A maioria das pessoas que eu conheço que caíram em pecado são as pessoas que têm ótimo caráter. Essas são as preferidas por Satanás. São as pessoas boas, são as pessoas direitas, são as mulheres fiéis, são os homens fiéis que querem construir família, que amam suas esposas, que amam seus filhos, que são pessoas bacanas, honestas. Essas pessoas são o alvo preferido de Satanás. E também há uma proposta de Satanás, dizendo que andar com Deus é ser uma pessoa correta, direita. E aí eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, mortas, dentro de uma prisão moral. Fala comigo, prisão moral. Prisão moral. Quero que você repita essa prisão moral, porque viver uma moralidade sem ter nascido de novo é um lugar de prisão. Aliás, é um lugar de muito sofrimento. É um lugar de opressão. O fato de apenas ser uma pessoa direita não faz a gente viver o reino de Deus. Alguém está decepcionado com o pastor? Metade diz não, metade ficou calado. Metade diz não vou falar nada, não sei o que vai vir depois disso. Porque Pedro estava dentro de uma prisão moral. Ele não tinha experimentado ainda a ação poderosa da regeneração, do nascer de novo. Ele é apenas um cara legal. Ele só era um cara legal. Um cara maneiro. Um cara bom de trato. Quem está me acompanhando? Amém. E aí Jesus manda na lata: cara, hoje mesmo, essa tua força moral, hoje mesmo, essa tua fachada aí de durão, hoje mesmo isso tudo vai cair por terra, porque você não vai segurar a onda do que está vindo por aí. Então eu quero que você fale comigo sem medo de se perder. Força moral não segura a onda do que vem por aí. Não segura. Olha para mim, igreja. Criação, formação, educação materna, educação paterna, sabe, aquilo que você aprendeu, regime militar, qualquer coisa, isso não vai segurar a onda de uma vida sem pecado. O pecado chega e detona. E aí toda essa fachada de fortaleza cai por terra. Isso não é a minha opinião, isso é a palavra de Jesus. Quem está me escutando? Eu experimentei isso na minha vida. E muitos que estão aqui dentro já experimentaram isso na sua vida também. E aí Pedro não acreditou. Eu tenho certeza. Você acreditaria em Jesus? Você acreditaria? Você vira para o cara e diz de todo o coração. Eu viro para o Gustavo aqui e digo de todo o coração: brother, eu estou contigo. Pode segurar a onda, vai para dentro. Estamos juntos, a gente vai junto, vai lá, a gente enfrenta e tal, não sei o que. Eu estou pronto para ir com você para a prisão, para a morte, tampar com 10 caras armados ao mesmo tempo. Vamos lá, Gustavo. E ele vira para mim e disse: ô João, hoje você vai me trair ainda, você é um molenga. Você é um molenga, cara. Tu não segura onda coisa nenhuma. Já pensou ele manda essa na minha cara? Eu vou dizer: pô, brother, eu sou o João.
Faixa preta. Faixa preta, lutador. Eu pego duro. Vou pra dentro. Que isso, cara? Isso seria o mínimo que eu iria falar para ele. Mas foi exatamente isso que Jesus mandou na lata. Só que quando ele mandou isso na lata, ele não mandou para a destruição de Pedro. Ele mandou na lata e mandou uma palavra junta. Olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Porque junto com o veneno, ele mandou o antídoto. Ele mandou a palavra que ia dar a Pedro o caminho. Vamos ver essa parte depois. Antes disso, eu queria falar de um outro texto. No versículo 47, do mesmo capítulo, por favor. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amém. Então eu quero falar de uma outra parada aqui, que eu estive meditando bastante hoje. É o problema do punhal da hipocrisia. Judas, também como Pedro, viveu com Jesus durante um tempo, mas em algum momento, 3 anos, ele viu as mesmas coisas. Quem está me escutando? Quem está me ouvindo, diga amém. Ele viu as mesmas coisas que Jesus, viu Jesus caminhar sobre as águas, ele viu a restauração de leprosos, de cegos, ele viu as mesmas coisas. Ele participou dos milagres, da multiplicação dos pães, ele viu tudo. Judas estava ali junto. Judas expulsou demônios. Pastor, expulsou. Curou enfermos também. Judas esteve junto com todos eles, experimentou todo esse poder de Deus. Ele estava ali, ele estava vendo. Mas a justificativa moral dele deu a ele, tem um determinado momento que ele parou, e eu acredito que possa ter sido em Betânia, no momento em que aquela mulher derramou o vaso de alabastro lá, que custava uma nota, uma grana, e naquele momento ali, ele disse: meu Deus, que desperdício, a gente podia dar aos pobres. Ele não estava nem aí para os pobres, amém, amados? O negócio dele era empoderamento. Ou seja, como a maioria das pessoas que colocam a bandeira dos pobres, muitas vezes não estão nem aí para os pobres, mas estão a ver com tomar o poder. E ele, naquele momento, ele fez isso. Quem está me escutando? Naquele momento ali, alguma coisa deu um nó na cabeça dele, e eu acredito que tenha sido, isso é um chute, amém? Não tem nada na Bíblia que confirme isso que eu estou dizendo. Mas como o apóstolo João diz que foi ele o cara que ficou escandalizado com aquilo, e logo em seguida você tem a traição, eu acredito que naquele momento que aquela mulher pegou um vaso de alabastro e adorou o Senhor, derramando sobre ele um vaso de alabastro que custava 300 denários, que é um dinheiro mais ou menos 30 salários mínimos. Amém, amados? Amém, amados? Ou seja, uns 30 mil reais que foram derramados na cabeça de Jesus. E ele falou: pô, a gente poderia dar esse dinheiro para os pobres. E Jesus disse: os pobres vocês vão ter sempre entre vocês, mas eu estou aqui, ela já está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Mais um pouquinho só que eu vou ficar aqui. Pobre, vocês querem adorar vocês querem cuidar dos pobres, você tem a vida inteira para cuidar dos pobres. E aí eu acredito que alguma coisa deu um nó, e ele disse: chega de perder dinheiro com esse cara, eu vou ganhar o meu e vou sair fora. Eu sei, porque em gabinete eu sei de muitas pessoas que já viveram isso nos seus empregos.
por honestas, direitos, tratando com dinheiro e tal, e um dia olharam para o patrão, botou o patrão no banco dos réus, e disse assim, esse cara não vale nada, vou roubar o dinheiro dele, vou vazar. Tem um amigo meu que fez isso para Portugal. Deu um golpe, pegou o dinheiro da folha de pagamento de uma escola grande aqui de Niterói, meteu no bolso, foi daqui para o Chile, do Chile foi para Portugal. Está lá até hoje. E era um cara de altíssima confiança. Mas um belo, e um cara direito, um cara honesto, eu conheci ele muito, intimamente. Ele era direito, era honesto, era correto. Era um cara de palavra, era um cara leal, era um cara fiel. Mas num determinado momento ele parou e ele se justificou. Ele disse, eu posso fazer isso porque o meu patrão merece. E fez. E pegou e foi. E em algum momento Judas olhou para o ministério de Jesus e disse, isso aqui não vai dar certo. Esse cara tinha que estar insuflando ódio contra os romanos. Ele fica dizendo negócio da outra face, e da outra face, e fica falando que a gente deve caminhar uma segunda milha, e deve, se alguém quiser te tomar o casaco, dá-lhe também a túnica. Ou ao contrário, não me lembro. É túnica ou casaco é túnica. Não importa. Amém? A ordem dos fatores. Leva também a capa. Se alguém quiser te tomar a túnica, leva também a capa. Quem está me acompanhando? Eu sei, esse negócio não vai dar certo. Esse cara não quer nada. Ele num dia entra no templo, expulsa os vendilhões do templo e pega um chicote, derruba tudo e tal. Aí a gente pensa que ele vai tomar o poder. Ele vai para o monte orar. Ele larga todo mundo lá e vai orar no monte. Agora era a hora dele partir para dentro de César, de Pilatos, derrubar Pilatos lá, fazer alguma coisa. Quem está me escutando? Amém. Fala para o teu irmão do lado, pensa no lugar de Judas. Jesus era uma decepção para ele. Ele não teve força moral para se manter. E eu preciso muito falar sobre isso, porque a postura de Judas, o beijo de Judas, é o punhal da hipocrisia. Eu acho que não existe nenhum caso que a gente possa ver um beijo ferir mais do que um punhal. Imagina a dor de Jesus, que ele identificou na hora o que estava acontecendo. Quem está me escutando? E é muito duro você ser traído por um amigo. É muito duro você ser traído por alguém que você tem como irmão. Muito duro. E eu preciso falar um pouco sobre isso, sobre a traição do amigo, porque exatamente sobre esse crente inconsistente e inconstante que traz mais prejuízo para o Evangelho que todos aqueles que se levantam como blasfemos ou blasfemos, como pessoas que entram como gozadores, tem uma outra expressão melhor, zombadores do Evangelho, sobre adversários políticos do Evangelho. Essas pessoas causam muito menos mal do que o crente inconstante e inconsistente. Aquele que parou, olhou, se decepcionou e trai com um beijo. Que se mantém muitas vezes dentro da igreja, sem consistência, sem se aprofundar, sem buscar na palavra o seu lugar, sem buscar em Deus o seu lugar, sem se preparar para os dias de hoje. Ele apenas fica na igreja de forma inconsistente, sem assumir o lugar que ele tem que realmente assumir na hora da provação, na hora da luta. Porque a luta vem. Quem está me escutando? A luta vem sobre todos aqueles que estão na igreja. Sobre a igreja de Jesus. Aqui nós estamos falando da igreja de Jesus, amém, amados? Amém, amados? Isso aqui é a igreja de Jesus passando por uma crise. Essa igreja aqui é a igreja de Jesus. Está passando por uma crise. Você tem diferentes papéis aí. Um papel foi de Pedro,
que a força moral dele estava se desmilinguindo aí, nesse momento. E logo em seguida você vê Pedro também, um crente inconsistente, um crente sem uma experiência com o Espírito Santo, um crente que não é dirigido por um novo nascimento pela ação do Espírito Santo, mas ele é dirigido talvez por um desejo de uma vida melhor, uma vida politicamente mais colocada, de um lugar de destaque na sociedade, talvez. Ele estava sendo motivado por alguma outra coisa. Judas também. Judas traz Jesus em troca de dinheiro, e Pedro, na hora que vê aquilo, passa a mão na espada. E nós sabemos através de um outro evangelho sinótico que esse cara aqui foi Pedro, passa a mão na espada, erra a cabeça do soldado e acerta a orelha dele. Amém? Amém, amados? Amém. Os irmãos imaginem que o Pedro não foi lá cortar a orelha do cara. Ele deve ter mandado na cabeça, o cara tirou. Amém? Eu estou imaginando. Fatiou, pegou aqui. Fatiou nos dois sentidos, né? Ele esquivou e pegou aqui. Quando pegou, Jesus faz uma coisa, Jesus vira para todo mundo, que ia começar uma carnificina ali. E ele tinha autoridade, Jesus tinha autoridade para dizer, pega! Se ele fala, pega, um monte de gente ia morrer, de um lado ou do outro. Mas ele usou a autoridade dele para dizer, basta! Quem está me escutando? Amém. Vocês não estão entendendo nada, vocês estão todos inconsistentes, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu não estou aqui para matar ninguém. Isso aqui tem que acontecer. Isso aqui é minha missão. Eu estou aqui para essa hora que eu vim. Eu estou aqui para viver isso. Quem pode glorificar Deus? Muitas vezes nós somos tentados a ter atitudes de rebeldia, de violência, de rebelião, de briga, de condenação, de botar o dedo na cara de alguém, de falar um monte de coisas, quando que a nossa fé, nós sabemos o que nós temos que fazer. O Senhor já falou para você o que você tem que fazer. A questão é colocar em prática, perdoar, se submeter, permitir ser dirigido pelo Espírito. Quem está me escutando, diga glória a Deus. Então, os dois ali, Pedro não entende nada, porque ele tinha acabado de dizer que ele estava disposto a ir, ele estava disposto a morrer, ele estava disposto a ir para a prisão com Jesus, mas ali ele demonstrou que ele estava disposto a matar por Jesus, mas não estava disposto a morrer por Jesus. Então aquele discurso dele foi embora. E eu conheço muito crente disposto a matar por Jesus. Muita gente disposta a botar o dedo na cara da mulher, a botar o dedo na cara do marido, a castigar os filhos, a tomar as coisas de dentro de casa por amor a Jesus. Mas não estão dispostos a morrer por Jesus. E muitas vezes o que o Senhor espera é que a gente morra por Ele, não que a gente mate por Ele. Quem está me escutando? Dá glória a Deus. Pedro ali começou a ser confrontado com a própria fragilidade da estrutura moral dele. A estrutura moral dele não valia nada, porque não era aquilo que Deus esperava dele, não era aquilo que Jesus esperava dele. Eu penso uma coisa, irmãos, eu tenho muito medo desse punhal da hipocrisia. Alguém que vem, chega perto de Jesus e dá um beijo. A pessoa trair um cara, um amigo, com um beijo. É engraçado, é um negócio legal aqui na igreja. Os homens se tratam muito assim. Amém? Os homens concordam comigo? Às vezes a gente se abraça, se beija. É uma coisa normal. É normal aqui na igreja, né? Que a gente tem essa visão. Eu tenho umas 4 semanas que eu não vejo o Kleber. Encontrei, abracei ele, dei um beijo. Assim, caramba, porque tem um carinho entre nós, porque a gente se identifica com a ação do Espírito Santo em nós. Quem está me escutando? E a gente se ama de verdade. Se ama de verdade mesmo. Os homens concordam comigo? A gente se ama de verdade. A
gente se respeita de verdade, se ama de verdade. A nossa relação é verdadeira. Há uma confiança. Há uma confiança entre nós. Que nós não queremos o mal um do outro. Que nós não queremos a derrota um do outro. Nós queremos que o outro seja vitorioso. Tenha vitória com a sua família, com a sua namorada, com o seu emprego. Quem está me escutando? Que ganhe bem, que viva bem, que consiga ter uma vida de sucesso, de vitória. Isso é real, isso é sincero. Quem pode glorificar a Deus? Isso não é em qualquer lugar, não. Isso é privilégio dos santos. Isso é privilégio dos santos. A gente se acostuma com isso aqui e pensa que em tudo qualquer lugar é assim. Mas não é não, aí fora é facada. É punhalada nas costas, é um enganando o outro, traindo o outro, mentindo. Não é verdade o que eu estou falando? Então naquele momento ali, Judas vem e dá um beijo em Jesus, um ósculo, o respeito pelo rabi, o respeito pelo amigo, e Jesus se entrega naquele momento. Eu quero repreender isso entre nós em nome de Jesus. Quero repreender essa inconsistência na fé. É a hora que você, esse momento em que você vive anos e anos e anos caminhando com Deus, quem está me ouvindo? Sem buscar esse lugar da transformação, deixando apenas com que o Evangelho melhore um pouco o seu comportamento. O Evangelho é incapaz de melhorar a natureza humana. O Evangelho não melhora ninguém. O Evangelho transforma ou não transforma. O Evangelho, fala comigo, todo mundo. O Evangelho transforma ou não transforma? O Evangelho não melhora ninguém. É o João? Deve estar com fome. O choro, assim. Então, eu quero fugir. Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que nós devemos buscar o reino de Deus. Fala comigo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente pode, se você só entra no reino de Deus por nascimento, quem sabia disso? Ninguém é súdito do reino de Deus se não for por nascimento. Tem que nascer no reino. Quem sabia? Quem sabia? Para você entrar no reino, ninguém entra no reino. Ninguém decide entrar no reino. Você nasce no reino. Pastor, como é que é isso? Eu nasci em Maria Paula. Nasci em São Gonçalo. Como é que eu faço? Porque nós não estamos falando do primeiro nascimento, nós estamos falando do novo nascimento. Só entramos no reino pelo novo nascimento. Quem está me escutando? Só enxergamos o reino pelo novo nascimento. Só vemos o reino de Deus na nossa vida e nas coisas através do novo nascimento. E aí Jesus diz que nós podemos buscar o reino de Deus. Ora, por analogia, eu posso entender que eu posso buscar o novo nascimento. Eu não posso produzir o novo nascimento. Ninguém pode produzir o novo nascimento. Você não escolhe Deus. É Deus que te escolhe. Quem está me escutando? É Ele que faz a coisa acontecer. Mas Jesus diz que você pode buscar. Então eu vou buscar. Então eu posso buscar. Eu posso buscar esse novo nascimento. Eu tenho esse direito. Eu posso não poder produzir, mas eu posso buscar na palavra dele. Eu posso buscar em oração. Eu posso falar com ele. Eu posso dizer: Senhor, me faz de novo, me transforma, me muda, transforma a minha mente. Alguém quer isso aqui? Alguém quer um novo nascimento hoje aqui nesse lugar? Fala comigo, regeneração. Sobre mim. Fala, novo nascimento, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu tenho uma coisa que eu estava conversando com o Charles, acho que ontem. A gente estava trocando uma ideia. E ele falou: cara, eu nem me pareço com o cara que eu era quando eu cheguei aqui.
Ele não tinha barba. Pode ser. Quando a gente conheceu o Charles, ele pensava muito diferente, ele era muito diferente, muito mesmo. Ele dizia, eu nem me pareço com esse cara. E não é que eu não me pareça com aquele cara de lá de trás, eu não me pareço com o cara que eu era no mês passado. Quem está me escutando? Fala para o teu irmão do lado, isso é novo nascimento. Novo nascimento não é algo que aconteceu na nossa vida, é algo que acontece. É algo que permanece. Novo nascimento é um lugar espiritual. É um lugar de estar refazendo sempre suas ideias, encontrando esse lugar de arrependimento, de mudança, permitindo que o Espírito Santo te leve a um lugar novo. Deixa eu falar uma coisa. Quem gosta do passado é Satanás. Deus lida com o teu presente e o teu futuro. Quem está me escutando? Deus lida com o nosso presente e o nosso futuro. Quem gosta de passado, quem gosta de te empurrar para o passado, para viver as coisas do passado, é Satanás. Ele quer que você fique lá. Você dá 2 passos para frente, ele te lembra do teu passado. Ele te acusa pelo teu passado. Quem está me escutando? Ele manda você voltar. A tua vida espiritual começa a mudar. Você começa a ter outros conceitos da tua vida espiritual. E Satanás diz assim, não, você tem que voltar para aquela igreja que você era lá 200 anos atrás, lá. Se lembra? Quando naquele dia, naquele culto, em 1965, que o Espírito Santo veio e você disse um glória. Você conseguiu falar em línguas. Mas a onda de Deus agora com você não é mais falar em línguas. É ganhar almas. É fazer um seminário. É pregar a palavra. É pregar no teu trabalho. É tocar nas pessoas. É curar as pessoas. É ir nos hospitais. Botar a mão nos enfermos. A onda de Deus com você agora é outra. Esses dias eu estava olhando para o formato da nossa igreja. Eu disse, meu Deus, ainda bem que eu não estou ligado a nenhuma denominação. A gente tem grupo de pesca. Pescando vidas. É sério. É um grupo dos pescando vidas. Expulsos do inferno. Grupo de moto. Futebol. Pessoal jogando futebol lá. Pô, eu vi o Fabrício. Cadê o Fabrício? Está aí na área. Está na salinha, Fabrício? Maria está aí? Maria, fica aqui. Não, lá. Maria é muito pequenininha. Eu vi a mão dela que ela subiu na cadeira e... Cara, kickboxing, xadrez. Xadrez ganhando vidas, Douglas. Isso não existe. Não existe formato. Enquanto lá embaixo, aqui em cima está o culto de oração, né? Lá embaixo está o professor de kickboxing. Baixa, vai, 1, 2, jab direto, aleluia, aleluia. Cruzou, bateu, vai, low kick. Deus quer coisas novas. Deus faz coisas novas, quem está me escutando? Deus tem caminhos novos, Deus tem propostas novas. A ação do Espírito Santo não tem limites. A gente não tem que ficar preso em nenhuma forma, nem nenhuma linguagem, nem nenhum... O Senhor quer tocar pessoas. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Quem tem sido tocado pelo Senhor aqui? Quem pode glorificar a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus vira ali e diz, basta, chega, não é nada disso. Eu estou fazendo uma coisa nova. O que eu estou fazendo aqui vocês nunca viram. Eu não vou derrubar, não vou matar rei, não vou fazer nada, não vou colocar em governo, não vou depor o governo, não vou lá no cinema, não vou falar nada disso. Eu vou morrer. É totalmente novo, eu vou morrer na cruz. As pessoas vão cuspir em mim. Eu vim para esse momento. Eu vim para começar algo completamente novo. Pedro não suportou isso e entrou em colapso. Ele disse, chega, esse cara é maluco,
não vou andar com ele. Quem está me ouvindo? Esse tal de Jesus é maluco, eu acreditei nele, mais maluco sou eu que estou andando atrás dele. Vamos ver o capítulo, versículo 54 de diante. Vamos lá? Mesmo capítulo. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Meão. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Primeira coisa, Pedro seguiu de longe. Fala comigo, Pedro seguia de longe. Antes Pedro estava seguindo ele de... mas estava longe. Esse é o problema das pessoas com grande reserva moral. Esse é o problema das pessoas que são muito direitas. Talvez seja necessário um momento em que ela olhe para si mesma e veja que ela não é direita. Que a moral dela não levou ela a nada. Tem que haver esse momento na vida da pessoa se ela quiser ter esse encontro com Jesus. Quando a gente olha, quem já ouviu falar do texto de Joel que fala do derramamento do Espírito Santo? Quem já ouviu falar desse texto? Que aí derrama o Espírito Santo. Pedro cita isso também no livro de Atos dos Apóstolos e tal. O que acontece? Todo mundo conhece: derramarei sobre vós o meu Espírito, e vossos velhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, porque o normal é o contrário. Normal é o velho ter visão e o jovem ter sonho. Amém, amados? Mas quando o Espírito Santo se derrama, o jovem, ele passa a ter visão e o velho passa a ter sonho. Quem está me escutando? E aí você vê, todo mundo conhece esse texto e acha esse texto maravilhoso, mas ninguém leu antes do livro de Joel. Antes do livro de Joel, antes desse texto, fala de uma destruição completa em Israel. Parece que para que se derrame o Espírito Santo nesse ato de transformação, é necessário que aconteça alguma coisa antes que destrua a autoconfiança das pessoas. Gilson estava pregando no jiu-jitsu ontem, no treino da manhã. E ele falava: poxa, eu queria tanto que o Senhor aumentasse a minha fé. Aí ele me deu um abacaxi do tamanho de um bonde, que agora eu tenho que orar e buscar. Eu queria muito que o Senhor aumentasse a minha paciência. Aí ele me deu um cara cri-cri no trabalho, que passou a ser meu companheiro. Eu queria muito que o Senhor fizesse que eu conhecesse a provisão dele sobrenatural. Aí ele me deixou duro. Tudo na nossa vida, quem está me ouvindo, se não foram esses os exemplos, são exemplos que eu sei da tua vida. Quero experimentar a provisão sobrenatural de Deus. Aí Deus te tira emprego, tira tudo, deixa você duro. E agora? E agora você vai experimentar a provisão sobrenatural. Eu quero um casamento formado no Espírito. Eu quero um casamento entre eu e minha esposa, quebrantados debaixo da ação de Deus. Aí Deus dá um problema de casal. Dá um tremendo problema de família para você e para tua esposa.
Ué, mas Senhor, eu pedi que o Senhor viesse governar. Então, eu estou governando. Eu dei um problema para vocês me buscarem. Quem está me escutando? Deus é assim. E aqui eu tenho o caso de Pedro. Pedro está lá. E aqui diz, Pedro o seguia de longe. Que na realidade ele sempre esteve longe. Depois Pedro se assentou, ele já saiu daquele lugar de andar perto de Deus e já se juntou com um grupo. Vamos me juntar com um grupo aqui que eu possa me identificar. E se assentou no meio dos caras lá, porque a primeira coisa que as pessoas fazem, quem está me escutando? Quando elas não suportam a ideia que a sua estrutura moral não segura a onda, a primeira coisa que elas fazem é: vou encontrar gente de tudo quanto é tipo para poder me justificar. Então eu vou tentar arranjar. Eu agora, eu sou um cara legal. Aquele ali é maconheiro, aquele ali cheirou cocaína, aquele ali traiu a mulher, aquela ali é lésbica, aquele ali é não sei o quê. Então eu me justifico, porque eu estou andando só no meio de pessoas erradas. Então a primeira coisa, fico longe do que eu estava vivendo antes, para eu não ser confrontado pela minha própria fraqueza moral. Porque aquilo que eu achava que era a minha fortaleza moral não segura a onda. Então eu tenho que arranjar um jeito de me sentir melhor. Aí eu me junto com um monte de gente que não tem nada a ver comigo, para eu poder me sentir melhor um pouco. Quem está me escutando? Vocês sabem quantas vezes eu já vi esse filme? Direto. Um atrás do outro. Só muda o CPF dos atores. Amém? Mas aí acontece uma coisa bem legal. Depois que ele nega Jesus pela terceira vez, quem está me ouvindo? Jesus cruza o pátio onde ele está, sai de dentro do Sinedrim, cruza o pátio de onde ele está, e os dois passam um na frente dele, e a Bíblia diz que na hora que o galo canta, os olhos de Jesus foram nos olhos de Pedro. Segura essa onda. E Pedro lembrou que ele não tinha força moral para segurar aquela onda. E a Bíblia diz que ele, indo para fora, chorou amargamente. Quem está me ouvindo? Eu quero convidar você para abrir mão da sua aparência de moralidade. Que você precisa de Jesus. Que você precisa descobrir que você é fraco. Fala para mim, pastor, você tem que descobrir que você é fraco. Todo dia, fala. Que o pecado está na tua. Fala, o pecado está no teu DNA. A gente não consegue, irmãos, a gente não consegue arrancar isso. A nossa força moral não é suficiente. Eu não sou suficientemente honesto, não sou suficientemente leal, não sou suficientemente fiel, nem suficientemente santo. Ninguém é. Em João, capítulo 21, 15 a 18, é o último texto que eu quero meditar com vocês. João, capítulo 21, do 15 a 18. É treininho também. Vamos lá? E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer por segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu
tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Engraçado que Jesus lá atrás, quando falou que ele iria trair, aquilo não era da parte de Jesus um ponto final. Quem está me escutando? Ele iria trair, sim, como eu, João, traí muitas vezes Jesus. Mas isso não é o ponto final, mas é o lugar onde ele disse assim, quando você se converter, sustenta a fé dos seus irmãos. E agora ele está dizendo, Pedro, você me ama? Cefas, agapagem, né? Quírios, Filos, né? Sim, você sabe que eu gosto de você. Pedro, você me ama? Senhor, eu amo, né? A gente vê quando chega um professor de seminário que ele lia isso aqui no grego pra gente, e você no grego você vê que não foi Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, que só tem uma tradução. No grego tem várias palavras, é agapasma, né? Cefas, agapasma, Kyrios, Filos. Quer dizer, Pedro, você me ama. Mestre, eu gosto de você, te amo como amigo. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Porque ele já está falando com uma pessoa convertida. Porque o convertido sabe que não segura a onda. O convertido, ele diz, mestre, te amo, mas não dá. Mestre, Pedro, você me ama. Ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, você agora está convertido, cara. Agora você não tem mais segurança nenhuma em você. E depois Jesus continua, por favor, continua o texto. Ele fala, antes você mandava em você mesmo, agora você não manda nem em você. Aleluia. Quem está me ouvindo? Que é o restante do texto. Antes você era o cara, agora você não sabe nem o que você vai vestir, nem para onde você vai. Você não tem mais controle sobre você. Agora você está pronto para apacentar as ovelhas. Quem está me escutando? Lê esse pedacinho, por favor, Charles, para mim. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. A palavra no grego que está aí é imaturo e maturo. Imaturo e maturo. Quem está me escutando? Maduro. Quando eras mais imaturo. De imaturidade. E de maturidade. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Quando você era imaturo, você fazia o que você queria. Eu olho e digo, isso é a minha história com o Senhor. Parece que quanto mais eu caminho, antigamente eu fazia tantas coisas, eu tinha tantas iniciativas, eu queria fazer, eu queria acontecer, eu carregava a bandeira de Jesus. Eu carregava a bandeira de Jesus à frente para conquistar. Achou o restaurante. Amém? Eu queria conquistar, eu queria fazer, eu queria realizar, queria ganhar todas as almas do mundo. Eu fui o Caio Martins, queria fazer um louvorzão com a cidade inteira de Niterói. Então, porque eu queria realizar, eu queria fazer. Eu sou João, o evangelista, o ganhador de almas, o pastor, o homem de Deus. Eu não era tão... Mas o dia que eu caí de cara no chão, eu disse, Jesus, eu te amo. Eu não tenho nada para dar. Eu não consigo fazer nada.
Eu preciso que você me leve pela mão. Preciso que você me ensine. Porque eu não tenho força moral para ser pastor. Eu não tenho força moral nem para ser crente. Eu olho para os crentes, da minha igreja, 90% tem mais força moral do que eu. Como é que eu vou ser pastor deles? Eles são muito melhores do que eu. Ele diz para mim, até hoje: João, você me ama? Você me ama? Ama mesmo? Eu disse: Senhor, você sabe, né? Você sabe que não dá nem para te amar como eu deveria te amar. Mas eu estou aí, cara. E Jesus disse: antes você se vestia, e aí no sentido profético, quando uma pessoa se veste, ela está dizendo: antes você tinha suas próprias obras, no sentido de vestimenta, antes você realizava as suas próprias obras. Agora outros vão realizar obras e você não sabe nem para onde vão te levar. Você só vai. Eu quero abençoar você com essa palavra. Em nome de Jesus, que a flecha do Espírito toque no teu coração. E toda força moral que impede você de descobrir que você é um necessitado do Espírito Santo, que você não consegue nada, que nada que você possa mostrar. Eu não fumo, eu não bebo, eu sou dizimista, eu não jogo, eu não falo palavrão, eu sou uma mulher direita, eu sou um homem direito, eu tenho até meus defeitos, mas não faço mal a ninguém. Meus defeitos são pequenininhos, agora as minhas qualidades são grandes. Eu ofereço tudo a Jesus, tudo por Jesus, tudo por Jesus. Você não sabe o que você está dizendo. Você tem que dizer: Jesus é que é por mim. Eu não tenho nada para dar. Nada. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos desfazer dessa mentira da força moral. E vamos conseguir falar que a pastora Girane sempre fala: tudo eu Senhor. Se eu tiver alguma coisa boa em mim, mínima, é o Senhor. Se tem alguma coisa em mim, é o Senhor. Se para eu chegar em algum lugar, eu preciso do Senhor. Eu preciso buscar aquilo que chama-se reino de Deus. Fala comigo: buscar o novo nascimento e viver em Deus. Buscar o novo nascimento hoje, não de ontem. Quem gosta do passado é Satanás. Buscar um novo nascimento hoje, enxergar o reino de Deus hoje, a palavra de Deus hoje, as mudanças de Deus hoje. Me despir de toda arrogância moral, de toda arrogância intelectual. Eu tenho que me despedir disso tudo e me entregar àquele, ao único que pode dar sentido à minha vida. Qual é o sentido da vida? Ganhar dinheiro? Ficar bonita ou ficar bonito? Tudo é efêmero, tudo passa. O sentido da vida é caminhar com o Senhor. É o único que pode dar sentido à nossa vida. Revelar para nós o sentido da nossa existência. Ele está aqui hoje. É só isso que você tem que dizer: Ele está aqui hoje. Aqui hoje. Ele está aqui nesse lugar. Ele pode mudar a história da tua família, Ele pode mudar a história do teu ministério, Ele pode mudar a história da tua vida. O que ia acontecer não vai mais, porque Ele está aqui. Ele pode mudar tudo. Não foi ontem só que Ele mudou, não. Ele pode mudar hoje. Hoje Ele pode mudar. Como Ele mudou antes, Ele muda hoje de novo. É assim que Ele faz. O novo nascimento é um estado permanente, não é uma coisa que acontece um dia na nossa vida e acaba. Quem está me escutando, diga glória a Deus. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Você ama o Senhor verdadeiramente? Então cuida da igreja dele. Cuida das ovelhas dele. Cuida daqueles que nascem nele. Cuida daqueles que precisam da palavra dele. Cuida das pessoas com o teu exemplo. Cuida das pessoas com a tua constância. Não seja Judas. Não traia o Senhor com um beijo. Eu falo
Não seja Judas, nem pensando, meu Deus, pastor. Tá... Não, porque isso está em cada um de nós. Todos nós nos justificamos. Para de se justificar. Fala para mim, pastor, para de se justificar. Isso é para todos nós. Eu não quero ser Judas. Eu não quero atrair o Senhor com um beijo, que vai ser um punhal para matar Ele na vida das pessoas. Eu quero levar vida para as pessoas. Como eu amo o Senhor, e agora eu descobri que eu não sou nada, agora eu descobri que eu não posso nem decidir para onde que eu vou, nem que tipo de obras que eu tenho que fazer. Agora eu quero servir o Senhor e cuidar das ovelhas dele. Quem quer viver isso comigo? O Senhor está colocando ovelhas na tua mão. Quem está me escutando? E quando eu falo colocando ovelhas na tua mão, não quer dizer que você precisa de título, de cargo. Não, ele está colocando ovelhas dele, que não tem nada a ver com título, cargo, não tem nada a ver com nome de igreja, com denominação. Quem está me escutando? Pode ser pessoas da tua família, pode ser teu filho, pode ser tua esposa, pode ter um amigo teu, um colega de trabalho. Quem está me escutando? Mas a primeira coisa é você perder o controle sobre você. É descobrir que não dá, sem ele não dá.